Fala galera do Radiopost, vamos para mais um vídeo educativo referente à segmentação pulmonar. A gente tem percebido que ao longo do tempo a gente coloca as questões lá no nosso quiz e a galera acaba errando bastante segmentação pulmonar, embora não seja uma coisa muito complexa. No começo gera um certo grau de ansiedade na hora de nomear os segmentos. A gente sabe que a importância da nomeação adequada dos segmentos pulmonares é crítica, principalmente nos pacientes que vão ser submetidos a procedimentos invasivos, como cirurgias. Então aqui a gente tem uma tomografia de tórax, janela de pulmão. A gente já identifica um nódulo no lobo superior do pulmão esquerdo. Uma estratégia que eu gosto de usar para começar a interpretar o exame é uso o MIP, né, que é as imagens de intensidade máxima projetada. Isso ajuda a gente a identificar nódulos pequenos. Nódulos grandes como esse são fáceis de ver, mas nódulos pequenos, assim, essa estratégia educacional, essa estratégia de imagem ajuda bastante a identificar. Então, a gente percebe que o paciente tem múltiplos nódulos pulmonares sólidos bilaterais. Próxima análise é referente às dimensões, né? Então eles têm tamanhos diferentes e não há uma predileção do ponto de vista de localização. Então a gente tem localização central, a gente tem localização periférica, a gente tem lobo superior, a gente tem lobo inferior. Esse é um padrão descritivo que a gente utiliza para considerar como hipótese diagnóstica principal metástases pulmonares. Então, os metástases pulmonares têm uma apresentação mais comum de múltiplos nódulos pulmonares, bilaterais, com tamanhos variados, distribuição randômica. Essa variabilidade do tamanho ela nos traduz, né, momentos distintos nos quais essas células metastáticas chegaram aos pulmões e deram origem aos nódulos. Então, a gente tem lesões de idades diferentes, por assim dizer. Agora que a gente já ancorou na principal hipótese diagnóstica, quando você encontrar múltiplos nódulos pulmonares, um diagnóstico diferencial aqui é considerar doenças infecciosas. Nesse cenário vai incluir doença fúngica na sua lista de diagnóstico diferencial de múltiplos nódulos pulmonares. A clínica vai te ajudar a fazer esse diferencial. Nesse caso aqui, paciente com história de melanoma pregressa, então fortalece ainda mais a nossa hipótese diagnóstica de metástase. Isto posto, vamos para a localização. Vamos falar primeiro do lado direito do pulmão. A gente sabe que o pulmão direito ele tem 3 lobos, né? Então tem o lobo superior, o lobo inferior e o lobo médio, diferentemente do pulmão esquerdo, onde a gente tem só o lobo superior e o inferior, porque do lado esquerdo a língula está no lobo superior. Então, quando a gente olha para o pulmão direito, a gente consegue ver a fissura horizontal e a fissura oblíqua. Quem já participou lá dos nossos cursos de radiografia de tórax sabe que a gente bate muito o pé na análise do perfil, né, que nem sempre é tão simples. Então, alguns marcos anatômicos, até para localização de lesões, é identificar essa fissura oblíqua, ou pelo menos saber a sua localização, saber que ela vai terminar aqui aproximadamente no nível de T4. Vamos fazer o exercício, ó. Primeiro arco costal, segundo arco costal, terceiro arco costal, quarto arco costal. Eu sigo esse arco costal até o corpo vertebral, beleza? Esse corpo vertebral está neste nível aqui, só para você não se perder. Então, ele termina o corpo vertebral de T4 e T5, ele está no nível da crosta da aorta. Quando a gente olha para o pulmão, esse é o pulmão esquerdo, quando a gente olha para o pulmão, o término, né, a parte mais cranial da fissura oblíqua, está no nível da crosta da aorta. Então, isso ajuda a gente a localizar as lesões. Voltando, né, para a segmentação pulmonar, pontos importantes, né? Agora a gente já aprendeu a dividir em lobos, tem 3 lobos. O superior tem 3 segmentos, o médio tem 2 segmentos e o inferior
tem 5 segmentos. Hoje a gente vai se ater ao lado direito para o vídeo não ficar muito extenso. Olhando para o pulmão direito, vamos seguir a traqueia. Vou reduzir esse MIP aqui para não ficar a imagem. A traqueia, estrutura central no tórax com ar, por isso que ela é tão hipoatenuante. Ela se bifurca aqui no nível da carina, em bronquiofonte esquerdo e bronquiofonte esquerdo e direito. O direito está para cá, o esquerdo para cá. Assim que você bifurca, né, o seu bronquiofonte direito, ele vai dar origem ao primeiro ramo dele, que é o brônquio do lobo superior direito. O ramo do lobo superior direito vai dar 3 segmentos. Segmento anterior, o segmento posterior e o segmento apical. Então, um para cima, um para frente e um para trás. Isso te ajuda, né? Você gosta de mnemônico, você tem APA, apical, posterior e anterior. Então, dentro deste lobo, você vai ter 3 localizações. E elas são até relativamente intuitivas, né? Anterior, posterior, e à medida que você sobe, você tem o que? O apical. Então, nódulo no segmento apical do lobo superior direito, nódulo no segmento, olha o brônquio, ó. Volta aqui no brônquio. Anterior do lobo superior. E esse aqui está coladinho na fissura, possivelmente seja fissural. Mas se eu tivesse um nódulo aqui, eu chamaria de segmento posterior do lobo superior. Vamos continuar a nossa jornada. O brônquiofonte direito emitiu o brônquio do lobo superior. Agora este brônquio se chama brônquio do lobo intermédio, ou brônquio intermédio. Ele vai dar origem vai se bifurcar e vai dar origem ao brônquio do lobo médio, que vai se dividir em segmento medial e segmento lateral. Olha como um vem aqui para próximo da borda do átrio direito. Lembra lá do curso de raio-x? Quem faz interface com o átrio direito é o segmento medial do lobo médio. O segmento lateral, ó, vem para a parte mais lateral do tórax. Então esse nódulo está no segmento lateral do lobo médio. O lobo médio só tem 2 segmentos. À medida que você bifurcou o intermédio, você já vai emitir o quê? O brônquio do segmento superior do lobo inferior. É isso mesmo. Segmento superior do lobo inferior. E é fácil de você entender isso. Vamos voltar aqui para o sagital. O lobo inferior, ele parece uma pirâmide, né? Ou um triângulo, se assim você preferir. Então, o que a gente tem na prática é isso aqui, ó. O segmento superior e os segmentos basais. Então, o segmento superior do lobo inferior, quando você olha na radiografia de tórax em PA, por exemplo, se você olhar, deixa eu botar uma seta aqui para você entender. Você tem uma radiografia em PA, né? O raio passou nessa direção. Se eu tiver um nódulo, se esse nódulo está aqui e você olha a radiografia, só com esta incidência, só com a incidência PA, o que você teria? Um nódulo projetado na direção dessa seta. Então ele poderia estar em qualquer trajeto aqui. Então ele poderia estar aqui, por exemplo. Então ele poderia ser do segmento superior do lobo inferior. Por isso que usa-se às vezes terços, quando a gente não tem certeza. Mas se você olha para o perfil, e o perfil você vê que ele é anterior e está aqui em cima, ele só pode estar aonde? No lobo superior. Mas se ele estiver aqui atrás, você vai lembrar de localizar a fissura oblíqua, você vai saber que ele está no superior do inferior. Beleza? Vamos voltar para seguir os brônquios e terminar o vídeo para não ficar muito extenso. O que a gente tem aqui agora? Segmento superior do lobo inferior
e aí os segmentos basais. E aí você tem 4 segmentos basais. Você tem o segmento basal medial, né? Você vai ter 2 anteriores e 2 posteriores. Então, no posterior você tem medial e posterior. Nos anteriores, adivinha? Basal anterior e basal lateral. O lateral é fácil, né? Só que você fica tentado a achar que o posterior é nessa região, mas quando você olha, ó, olha o brônquio aqui. Tá nesse sentido. Então o basal posterior tá aqui, o basal medial tá aqui, o basal lateral tá seguindo esse brônquio aqui, ó. Basal lateral. E aí você tem nessa região o basal anterior. Então, para a gente fechar, revisão, a gente aprendeu que para localizar adequadamente os segmentos pulmonares, a gente precisa seguir toda a árvore de bifurcação brônquica e a árvore de bifurcação vascular, que naturalmente andam atreladas. A gente tem a traqueia, que se divide na carina em brônquios fonte direito e esquerdo. O brônquio fonte direito vai emitir o primeiro grande ramo, que é o quê? O brônquio do lobo superior. Depois o brônquio do lobo intermédio vai dar o quê? O brônquio do lobo médio e o brônquio do lobo inferior, que emite o brônquio do segmento superior do lobo inferior, e 4 segmentos basais: basal medial, basal posterior, basal anterior e basal lateral. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, dá aquele like aí para dar um suporte ao canal. Se você tiver algum comentário pertinente que possa ajudar a memorizar, ou alguma estratégia educacional que ajude as outras pessoas a aprender também, fica à vontade para deixar aqui nos comentários. Se você tem alguma dúvida específica em relação à segmentação pulmonar, deixa aqui embaixo, que assim que eu puder eu respondo. E lembrando que, se você é novo por aqui, me dê essa moral, se inscreva no canal. A gente vai mostrando para o YouTube que o conteúdo é relevante e ajuda o canal a crescer. Disclaimer: se você é paciente, leve o seu exame para o seu médico analisar. Os vídeos desse canal, eles têm intuito educativo. Então, é importante que você saiba sobre a sua patologia, mas não tome decisão baseada no que você vê na internet. É pertinente que você leve os seus exames para que um médico qualificado avalie, te examine e tome a decisão do seu tratamento. E a gente se vê no próximo vídeo.